esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o Sexto Mandamento: não cometerás adultério. É bem importante assim a pessoa saber que matrimônio tem que ter harmonia. Não tem harmonia, não pode ser um matrimônio. Porque a referência que fala que matrimônio é contraído no céu, a primeira coisa que tem que ter é a harmonia. E a harmonia vem de muitas coisas: consideração, gentileza, valores, valorizar-se. Então a nossa vida tem que ser caminhada assim, de muitos detalhes. Porque não é um homem e uma mulher se unindo. Precisa de unir-se as almas, porque o matrimônio, para ser contraído no céu, é a união de almas. Aquela referência que nós já ouvimos falar assim de um complemento. Para ter um complemento, a pessoa também tem que ter um propósito superior. Então a vida não está relacionada a 80 anos. E para ser uma ligação de alma, já tem que ter vindo anteriormente. Esse casal já precisa de encontrarem numa condição anteriormente já juntos. Então os valores. Então precisamos de lembrar assim, não é arrumando filhos, não é arrumando as condições sociais, é diferente, é outro valor, é considerar. Porque nós conhecemos assim casais que viveram mais de 50 anos e que têm uma consideração de um para com o outro. Então quer dizer assim, que no período anterior essas almas já se encontravam ligadas. E com a consideração foi possível a elas que continuassem convivendo na época seguinte. A transgressão do sexto mandamento, não cometerás adultério, está nos pais também de interferirem, darem opiniões, de valorizar os filhos, de achar que os filhos mereciam coisas melhores. Está também os filhos interferindo na vida dos pais. E é bem importante, porque de criancinha já tem crianças que têm esta facilidade de falar mal de um, de falar mal do outro. Quer dizer que isso é uma transgressão. Então o cuidado, os valores. E esses valores a gente sabe assim que é cultivando, estudando os ensinos, o livro Na Luz da Verdade e observando o procedimento que a pessoa está tendo. Esse procedimento é a vida toda, não é para um período. É sempre naquela condição de valorizar o outro ser primeiro, na consideração, no jeito, na maneira. A gente pode observar em pequenos detalhes. No preparo do alimento, na hora de receber o alimento. Então o sexto mandamento é muito importante. E nós sabemos assim que o matrimônio que é contraído justamente porque teve um procedimento de uma disputa anterior, agora está contraindo um matrimônio com qualquer uma ou com qualquer um, quer dizer que isso não é um matrimônio, isso é uma conveniência. E quando não tem um valor no relacionamento, então a pessoa não pode continuar. Fica bem fácil assim de ir observando. Em qualquer lugar, se a pessoa não conseguiu desenvolver a condição de ser valorizada, ela não pode continuar. Então a nossa vida interna, ela tem muitas limitações. A gente vai observando assim, as interferências que nós fazemos, porque muitas vezes a pessoa traz uma informação que ela ouviu aquela informação e ela nem sabe memorizar aquela informação que ela ouviu e ela fala diferente e ela nem sabe a localização que aconteceu daquela informação que ela está trazendo. Assim é na vida diária, nós temos a facilidade de cuidar também da vida dos outros. Isso é um procedimento bem grave, porque tem um ensino que fala assim que a pessoa vê um cisco no olho do outro, mas ela não vê um cisco muito maior no seu olho. Então essa condição assim de termos a naturalidade de voltar para dentro de nós
nós vamos vendo que é mais fácil assim. Se a gente volta para dentro de nós, acontece uma coisa bem importante. A gente vai sendo cuidadoso com os nossos pensamentos, com aquilo que nós olhamos, a responsabilidade que nós vamos tecendo conosco mesmo. Essa responsabilidade vai trazendo uma coisa muito boa também. A pessoa vai ficando sadia. Porque em vez de eu cuidar da vida do outro, de interferir na vida daquele casal, eu vejo a minha vida, o que o meu corpo está necessitando, o jeito que eu estou pensando e o jeito que eu preciso de melhorar, as conquistas que eu preciso de fazer, os entendimentos que eu preciso de voltar a estudar para compreender melhor aqueles ensinos. A nossa vida é assim. Se nós fizermos um trabalho assim, nós vamos entrar numa condição muito importante, que é ter saúde e ter a consideração na velhice. Então, o sofrimento vem para a pessoa aprender a parar e pensar. Isso é bem interessante, porque quando a pessoa sofre, ela não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Ela tem que ficar quieta, ela não pode contar com o seu corpo. Então, ela passa a ser cuidadosa. Mas nós tínhamos que aprendermos somente na alegria, porque a vida é uma alegria, é uma satisfação. E se observarmos assim, a naturalidade que existe em todas as coisas, o jeito que existe, e esse jeito tem que ser bom. Então nós temos a facilidade assim de sermos medianos e muitas vezes trazer informações ou considerações abaixo do mediano, sempre apresentando uma limitação. Mas existe auxílio, em todas as coisas tem o auxílio. Fica bem fácil assim de uma ou outra pessoa confirmar que se fosse para receber uma orientação para sair daquela situação, a pessoa não saberia dar a orientação. E do jeito que procedeu, a pessoa saiu da situação de uma maneira gloriosa, de uma maneira que ela ficou muito feliz. Quer dizer que o cuidar de si, voltar para dentro de si, vai tendo essa condição muito importante. A pessoa vai elevando. E é bem importante porque o matrimônio, ele precisa de ser um matrimônio feliz, um matrimônio de consideração. Não pode ver na outra parte somente uma conveniência. Se está vendo na outra parte a conveniência, na sequência vai faltar a saúde. Faltou a saúde, aí então falta a consideração. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então, toda a época da nossa existência, nós temos que lembrarmos que nós mesmos fazemos os caminhos. E esses caminhos precisam de ser aquela condição bem importante, ser um caminho florido. Quer dizer que quando existem flores, existe o cuidado também de caminhar por aquele caminho. Porque a pessoa tem que ver onde ela pisa, porque ela não tem pretensão de amassar aquelas flores. Com isso, ela vai ficando cuidadosa. Então, todo um cuidado que nós precisamos de ter não é para os outros. Porque se a pessoa descuida, ela fica sem a saúde e ela fica também no isolamento. Como ela não tem como participar, como determinar ou como ser orientada, então ela vai para o isolamento. Ser diferente. Não transgredir o sexto mandamento nos possibilita a saúde, nos possibilita o equilíbrio, para que nós tenhamos essa condição de ver dentro de nós o que é bom para a nossa vida. Nós é que temos que fazer esse trabalho. Durante um período, a gente vai observando assim, que nós recebemos as referências, nós recebemos as orientações. Um tempo depois, as pessoas param de nos orientar. Nós tínhamos que ter essa capacidade de não precisar de chegar ao sofrimento na nossa vida. Essa capacidade quer dizer, somente a pessoa tem que observar como ela é. O matrimônio, ele é assim. Para tornar-se um matrimônio, ser contraído no céu, a pessoa tem que ter harmonia dentro dela. Ela tem que ter harmonia no ambiente. Ela tem que esforçar-se. E é bem importante, porque
quando os filhos interferem, é porque os pais trazem também os filhos para próximo deles. Como se agora os filhos ficando próximo, esses filhos vão evoluir. Ou a perspectiva dos pais se encontra somente com esses filhos. Os filhos têm que ter o amadurecimento deles, no lugar deles. Com isso, eles não terão folga e nunca interferirão no matrimônio do casal. Isso é bem importante assim, porque em épocas anteriores a gente observava que as crianças não ficavam próximas dos adultos. Então, não tem como um filho ter folga. E é bem importante, porque as pessoas acham assim que um filho é muito importante. É só observar a própria pessoa como filho em relação aos seus pais. Ela cuidou da vida dela, ela saiu da moradia dos seus pais. Quer dizer que se os seus filhos são criados conforme a pessoa foi criada, esses filhos também sairão das suas moradias. E o matrimônio tem que ser com um alvo elevado, aquele relacionamento de consideração. Não é preenchendo com filhos ou preenchendo a moradia com animais, ou aquelas reuniões de família, ou aqueles convívios da sociedade. Nesses convívios da sociedade, que nessas reuniões de família, é como se fosse assim uma condição de escravos. Então, no comportamento, na maneira, aquela limitação que apresenta e aquela condição assim de apresentar uma pessoa para outra, para poder resolver o problema sobre o matrimônio. Então, a pessoa tem que lembrar que um matrimônio é resolvido quando existe uma consideração verdadeira, quando existe um valor. E que é bem importante, que muitos pais induzem os filhos para a parte financeira, sempre orientando para a parte que a pessoa vai viver com um financeiro bom e que aquele filho vai ter uma tranquilidade, aquela filha vai ter uma tranquilidade no financeiro. Não é o financeiro a vida da pessoa, é outro valor, porque nós sabemos assim que a pessoa que tem um trabalho e que valoriza aquele trabalho, ela tem uma coisa muito boa dentro dela. A vida dessa pessoa que tem um trabalho e que ela valoriza o trabalho e que ela é valorizada no trabalho, a vida inteira aquela pessoa fica feliz. Quer dizer que o trabalho nos possibilita uma elevação dentro de nós. O que nós precisamos é de ter confiança no Criador, porque aquela oração bem importante que Jesus trouxe e que foi somente essa oração que Jesus trouxe, porque naquela época os seus discípulos queriam viver de acordo com os ensinos, como Jesus ensinava. Então ele trouxe o Pai Nosso. O Pai Nosso é um resumo de todas as coisas que um espírito humano necessita, de todo um conhecimento que ele necessita. E cada pessoa vai observando assim, que não é recitar, é tentar trazer os quadros para a vida da pessoa. E no Pai Nosso já tem ali que se a pessoa faz um movimento diário que precisa de ser feito, o pão de cada dia ela terá. Não é resolver o problema do filho, resolver o problema da filha com o recurso financeiro. É possibilitar que tenhamos a confiança do nosso movimento diário de termos aquilo que nós precisamos. Então a pessoa tem que lembrar assim, que o sexto mandamento é uma interferência, quer dizer que não cometerás adultério. E que para ser um matrimônio de harmonia, tem que ser um matrimônio de consideração. A referência do matrimônio ser contraído no céu, mesmo sendo duas almas, uma para a outra, tem que lembrar que através dos anos é que vai formando a consideração, vai formando os valores, as palavras que se usam, o jeito que se dirige a um, o jeito que se dirige a outro. Então, através dos anos é que vai tendo a possibilidade de formar o matrimônio. Então, na nossa vida diária, precisamos de ter esse cuidado, de observarmos aquilo que nós precisamos e de como nós estamos caminhando,
Então não podemos interferir na vida de uma pessoa que prontificou-se em viver com a outra. Nós temos que lembrarmos do começo. Depois que eles se prontificaram em de viver um com o outro, eles então definiram. Aí eles participam. Depois que eles participam, aí nós queremos interferir, não podemos. Nós temos que lembrarmos assim, que se interferirmos, nós vamos atrapalhar a vida daquele casal. E nós também não temos a capacidade de saber se um foi feito para o outro. Um foi feito para o outro, os dois é que têm que perceberem. E aquela condição bem importante, a naturalidade de perceber a diferença de graduação. Tem diferença de nível. Então, se pega nível muito defasado, tem possibilidade de não dar certo. Costumes muito diferentes, sem método, possivelmente não dá certo. Então, para dar certo um matrimônio, a pessoa tem que lembrar que precisa de ser semelhante, a mesma cultura, a mesma maneira de viver, próximo dos mesmos costumes, para ficar fácil a adaptação. E também tem aquela condição bem importante assim, dos amigos, né? Os amigos têm facilidade, e se descuidarmos, eles interferem mais ainda. E se descuidarmos, os nossos pais interferem mais ainda. Então, se descuidarmos na sequência, os filhos passam a interferir. Não podemos. A consideração. E a pessoa tem que lembrar que ela, para ser considerada, ela tem que ter um valor. E o valor é a vida toda a pessoa zelando. Porque a criança pequena vai desenvolvendo ali as fases da vida dela e depois o adulto vai fazendo as revisões. Isso é bem importante. Em todo setor que aquela criança tem uma responsabilidade, um tempo depois o adulto faz a revisão. Essa revisão, para nós hoje, na fase de amadurecidos, nós mesmos que tem que fazer essa revisão. E não é com o raciocínio. Nós temos que estudar o livro Na Luz da Verdade, mudar dentro de nós, como nós nos encontrávamos antes de estudar, como estamos estudando. Aí então vem a maneira de que precisamos de conquistar e a maneira que precisamos de melhorar dentro de nós. O jeito que nós pensamos, a maneira que nós somos, é físico, isso é verdadeiro. Então, toda a época da nossa existência, nós temos que ter esse cuidado de organizar. E é bem importante, porque aquelas pessoas que transgridem o sexto mandamento, então elas também não terão auxílio quando diminuírem a saúde. É bem grave assim, porque nós interferimos, então agora nós vamos para a matéria fina. Está próxima da nossa passagem, teve diminuição da saúde. Então também não receberemos auxílio, porque tumultuamos a vida de outros lá atrás. Agora a nossa vida está tumultuada. Então é aquela condição bem importante assim, quando fala-se que o dedo de Deus não nos auxiliará. Então, para a pessoa ter saúde na velhice, a primeira coisa que ela precisa de fazer é ela cuidar dela. Quando a gente cuida da gente, fica bem fácil assim da gente ir observando. Numa caminhada, naquela trilha, lá naquele pasto, naquela localidade, que não tem como um andar ao lado do outro, e como o terreno é muito desigual, e como é uma subida, então as pessoas não conversam. Porque quando a gente fala, a gente cansa. Se a gente olha para o lado, a gente tropeça. Então a gente não chega ao destino. Então o que acontece com aqueles que querem chegar no destino? São cuidadosos com eles. Ele mesmo é cuidadoso com ele. Procura não cansar, ele procura olhar onde ele está colocando os pés e ele vai cuidando da vida dele. E não tem como orientar outra pessoa que se encontra atrás caminhando. Então, não cometerás adultério. Estudar o livro Na Luz da Verdade, melhorar esta condição interna que nós temos, para perceber como nós somos, não cuidar da vida dos outros, na condição de pai, não interferir na vida dos filhos, na condição de filhos, se interferem também na vida dos pais,
a gente vai observando assim que através dos anos, as interferências que os filhos fazem na vida dos pais, na sequência dos anos, eles estão fazendo igual ou pior. Porque o filho é a constituição do pai, é a constituição da mãe. Quer dizer assim, criticaram, julgaram, avaliaram, agora tem um comportamento pior. Então quer dizer assim, qual o procedimento para não transgredir o sexto mandamento? Naquele lar não tem consideração, não merece a consideração. Aquele lar foi formado por aqueles adultos, então os filhos é que têm que sair. Não tem que criticar, tem que observar qual o procedimento que precisa de desenvolver para não caminhar no mesmo caminho, porque nós sabemos assim que com a Constituição, do jeito que nós somos, a tendência é sermos iguais. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando essa condição interna para a gente ir observando o procedimento que a gente tem que ter. E esse procedimento não é para um período. A condição de não transgredir o sexto mandamento, cometendo adultério, interferindo na vida daquele casal conhecido, na vida dos filhos, é cuidando de si, observando-se e observar-se como é que ele precisa de ser no futuro. Considerar. A limitação está com um ou com outro, porque o outro apresenta uma harmonia, uma bondade, uma doçura, e o outro apresenta a falta de delicadeza. Observar-se, a maneira que eu preciso de ter para melhorar-me. Isso é físico, isso é verdadeiro. E a melhora é bem importante, porque quando uma pessoa melhora, ela melhora o ambiente dela. Então a transgressão do sexto mandamento, a pessoa tem que ser muito cuidadosa. Para ter harmonia no matrimônio, precisa de ter o alvo elevado. Não pode permitir que os filhos interfiram, e os filhos não podem interferir. Isso, cada um é que tem que ir trabalhando com ele e observando o procedimento que tem que ter a vida toda. Aquela referência assim de não cobiçar a mulher do próximo, então já tem um mandamento assim. Então o mandamento que vem no sexto mandamento é justamente isso, a harmonia que precisa de ter no ambiente de moradia. E a harmonia tem que ver aquilo que entra dentro da moradia. Se permitem entrar coisas que prejudicam a saúde, vai faltar a harmonia. Se foi permitido, então não tem consideração, porque aquela pessoa que considera o outro, a gente vai observando assim, uma criança pequena, a mãe, com aquela criança pequena, se a mãe é zelosa e tem um conhecimento, ela então é muito cuidadosa com o que ela alimenta, porque o que ela alimentou é o que vai formar o leite para alimentar aquele corpinho. Então ela é cuidadosa com o que ela alimenta. E se na fase daquele casal, aquele casal está permitindo entrar qualquer coisa dentro da moradia, então aquele lar já desandou, já não tem mais harmonia. Porque se tivesse harmonia, mesmo a pessoa anteriormente tendo um costume, por amor àquele que agora vive naquela moradia, então a pessoa para de ter esse costume. Passa a considerar. Se continua com costumes que prejudicam a saúde, é porque a outra parte não vale nada, não tem nenhuma consideração. Isso não é matrimônio. Então precisa de ficar bem claro assim o que é um matrimônio. É o costume bom. Se tem costume bom, que não prejudica a saúde, tem possibilidade de tornar-se um matrimônio. Se permite entrar dentro da moradia coisas que prejudicam a saúde, não é matrimônio, porque não tem consideração. Porque quando a pessoa considera, ela então não faz coisas que prejudicam a ela e que prejudicam o outro. Isso é bem simples assim, na consideração. A consideração fica bem fácil assim da gente ir observando o jeito que aquele professor é na sala de aula, o jeito que ele atua, ele desenvolveu uma maneira de ser considerado. Tem a hierarquia e tem a consideração. Então aqueles alunos o consideram do jeito que ele comporta. Na nossa moradia, se temos costumes que prejudicam a saúde, não nos consideram.
Então aquilo não é moradia, aquilo é uma degradação. Não podemos viver numa degradação. Vai agilizar o processo de faltar a saúde no nosso corpo físico. Ficamos distante da luz. Se nos tornamos distante, porque não estamos compreendendo os ensinos, nem vivendo de acordo, tem uma degradação ali. Tendo a degradação, não tem a consideração. Então aqueles que vivem na degradação vai ficar sem saúde. E é bem grave. Ficou sem saúde, tem o sofrimento. E a gente observa assim, quando uma pessoa descuida, machuca-se, o que acontece? Ela sofre. Então não podemos sofrer, porque quando a pessoa sofre, muitas vezes ela também não aprende com o sofrimento. Para a pessoa ter paz dentro dela na sua velhice, ela precisa de ter um comportamento a vida toda coerente, de considerar o ambiente da moradia, de considerar aquela parte da moradia, cuidado com aquilo que coloca na boca, a maneira que ela tem com os seus daquela moradia, todos os elementos daquela moradia, o jeito que ela tem com todos eles. Isso é físico, isso é verdadeiro. Faltou a polidez no relacionamento, na maneira de ser, faltou a saúde. Na sequência, falta a consideração. Entrou produtos dentro da moradia que prejudicam a saúde. Se um permite, é porque não há consideração, há uma conveniência. Tendo conveniência, tem uma acomodação. Quando acomoda, a gente pode observar que vai descendo. Só observar quando a pessoa faz um preparado, prepara-se um suco na moradia, ela deixa numa vasilha transparente, em pouco tempo tem ali o descer do pesado. Para nós irmos para a luz, nós temos que nos tornarmos leve. Isso é bem importante assim. Agora, se desceu, ficou pesado, ficou escuro. Então, aquele que desceu não vai para a luz. Aquele que permitiu, então ele não é considerado, ele desceu. E tem os fios que vai fazendo a amarração. Os fios errados, eles vão ficando pesados, vão ficando pendentes. E a pessoa vai aceitando, porque ela para de ter autonomia. Então, o sexto mandamento, não cometerás adultério, é bem simples assim. Para ter um matrimônio com harmonia, tem que conhecer o livro na luz da verdade. Tem que observar assim. Não podemos interferir, não podemos permitir que interfiram. Os pais não podem interferir, os conhecidos também não podem interferir, e os filhos têm que ficar no grau deles, não dando a eles possibilidade que eles venham a interferir na vida do casal. Quando isso acontece, existe uma desarmonia. Na desarmonia entra a doença, porque diminuiu a lucidez. Diminuindo a lucidez, também a pessoa para de ter o norte, para de ter a referência. Então a nossa vida, ela é bem simples assim. Então, cuidar da nossa vida. Cada elemento tem que lembrar que ele precisa de cuidar dele. É ele que é responsável por ele. A condição interna de fazendo uma avaliação de como precisamos de nos alinharmos diariamente. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando essa condição de nos tornarmos capacitados para a nossa vida. Porque a capacitação não é para esse ou para aquele. É como eu vou caminhando pela vida e vou observando como é que eu estou tendo um procedimento. O sexto mandamento é não cometerás adultério. Não podemos interferir onde duas almas se encontram em harmonia.